Quero ler um versículo com vocês. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 8. O texto diz assim: o vento sopra onde quer, ouves o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Queridos, esse versículo eu tenho meditado nele no ano de 2018 inteiro, e ainda fico meditando nele. E eu começo a pensar: quantos nascidos do Espírito nós temos aqui essa noite? Você é nascido do Espírito? Ministrei em cima desse texto no último imersão, mas quero ministrar em cima desse texto uma outra palavra para vocês. Quero que vocês prestem atenção. Jovem, vocês não estão aqui por um acaso. Vocês não estão nessa igreja por um acaso. Posso afirmar para vocês, viajei esses últimos 2 anos em várias cidades, em vários estados, vários países, e foi difícil encontrar uma atmosfera tão favorável para o agir do Espírito Santo como aqui. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o que nós vivemos até aqui não se compara ao que o Espírito Santo vai fazer a partir daqui. Preste atenção, eu quero pontuar algumas coisas com vocês em cima desse texto, mas fazendo uma reflexão sobre algo que nós estamos vivendo no Brasil. Em 1905, eu vou resumir, um homem chamado William Seymour, ele se mudou para Houston. Quem foi William Seymour? Ele nasceu em 1870, lá em Louisiana. Ele era negro, filho de escravo. E aí ele contraiu uma doença daquela época e ficou cego de um olho. E alguns dizem que ele também ficou manco de uma perna. E ele chega nesse lugar, ele já convertido, e ele chega para fazer uma escola bíblica, lá em Charles Fox. E ele chega, só que nessa época acontecia algo social, os negros, eles estavam ganhando a alforria, eles estavam deixando de ser escravos, mas ainda o racismo e o preconceito era muito forte, onde em muitos lugares eles não podiam nem votar, eles não eram reconhecidos como gente, tanto que quando William Seymour ele chega nessa faculdade, ele vem e ele senta para assistir a primeira aula, e aqueles alunos com aquele professor olha para ele e fala assim: olha, você pode fazer, mas você não pode estar sentado no nosso meio. E eles colocaram a cadeira dele no corredor, ao lado da porta, e falaram assim para ele: você pode assistir sentado do lado de fora. E aí eu começo a refletir. Um homem que tinha nascido do Espírito, um homem que era filho de Deus, conhecedor do Evangelho. Aí eu fico pensando, o que será que os pais escravos tinham de bom para contar para ele? Quantas surras eles tomaram? Quantas vezes foram torturados? Quantas vezes foram privados da liberdade? Às vezes até de comer alguma coisa, não estou falando da escravidão. Comece a pensar o que esses pais tinham para falar para esse homem. E ele se converte, ele conhece algo novo, ele conhece o Evangelho. E aí ele chega, e ele quer fazer como se fosse um curso, não vou falar um curso teológico, mas como se fosse ali algo para que ele aprendesse sobre a Bíblia, aprendesse sobre o Evangelho. E ele chega lá com homens que se diziam de Deus, e ele é expulso da sala de aula porque ele era negro. E aí eu fico pensando, ele era negro, cego, e alguns dizem que ele mancava de uma perna. Mas ele não desiste aí, ele conclui esse curso. E ele sai mancando. E aí ele começa a pastorear uma igreja pequena, E ele começa ali a praticar o movimento Holiness, alguns dizem aí a doutrina do falar em línguas, E ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Ele começa a ensinar sobre o Espírito Santo. Logo, a liderança daquela igreja chega para ele, de um jeito muito educado, e fala assim para ele. Uma igreja metodista, africana, chega para ele ali e fala assim para ele: olha, nós queremos convidar você a se retirar da igreja, Traduzindo
para nossas palavras, para nossa realidade: você não serve aqui. Você está ensinando heresia aqui. Você está ensinando aqui o que nós não queremos aprender. Você pode, por favor, se retirar desta casa? E esse homem sai. E eu fico pensando assim, isso era a segunda vez que nós temos relato de algo que aconteceu em grande comunidade. Em uma sala de aula, ele é expulso da sala. Na igreja, ele é expulso da igreja. Nós estamos falando do Evangelho. E ele sai, mas ele podendo ali escolher fazer tantas coisas. Quantas pessoas vocês conhecem que já pararam por muito menos? Levante uma das suas mãos. Quantas vezes você usou uma desculpa inferior a essas que eu citei para parar de fazer alguma coisa? Então, preste atenção. Esse homem, ele chega, ele sai dessa igreja mancando e só enxergando de um olho. Agora imagina, você acha que se ele não chegasse lá e falasse assim: olha, eu tentei, eu entrei para fazer um curso, eu entrei para aprender mais, só que eu fui expulso da sala de aula, eles não me consideram gente. Eu cheguei para pastorear uma igreja e eu fui expulso dela, porque eles falam que eu estou ensinando coisas que são heresias. Só que o que ele estava ensinando não era heresia. Ele estava ensinando sobre o Espírito Santo de Deus. Existia algo queimando dentro do coração dele. Sabe por quê? Por si só, um homem não consegue suportar tanta rejeição, tanta humilhação assim. E ele sai mancando, e aí ele entra na famosa Azusa Street, Rua Azusa. E ele chega lá no número 312, uma casinha abandonada. Era uma igreja antiga, velha, de madeira. E ele chega sem enxergar desse olho, mancando, depois de ser expulso novamente. E ele começa a orar, com um pequeno grupo de pessoas. Ele começa a orar, e ensinar sobre o Espírito Santo. Ele começa a ensinar sobre o Espírito Santo. Ele começa a ensinar sobre o Espírito Santo. E queridos, o texto diz que o vento sopra aonde quer. Ouves o seu barulho, ouves a sua voz, ouves o seu ruído, mas ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E ele começa a orar, e ele começa a buscar com aquele pequeno grupo de pessoas. E eles começam a orar em outras línguas, eles começam a dar liberdade para o Espírito Santo, até que chega um determinado dia, que o vento do Espírito escolhe soprar naquela casinha de madeira. Preste atenção, queridos, aquele sopro foi tão forte, que pessoas dos 5 continentes começaram a ir para aquela rua para ver o que estava acontecendo ali, naquela casinha de madeira, naquele lugar que ninguém queria, com aquele homem que ninguém imaginava que ia se levantar, que ia ser um pastor, que ia ser alguém na vida. Por quê? Porque existia um preconceito social imenso contra ele. E o vento soprou. E o vento soprou, e o vento soprou. E queridos, e aquilo começou a desencadear tantos outros avivamentos, tantos outros avivalistas, inclusive no Brasil. Mas o vento sopra lá. E quando o vento sopra, queridos, aquelas pessoas começavam a ser batizadas com o Espírito Santo. Quem está com isso mais fresco agora são os rapazes que voltaram do Face a Face. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus, as coisas começam a ficar diferentes para nós. E o Espírito Santo começou a soprar tão forte naquele lugar, que as pessoas começaram a se converter. Só que preste atenção no que eu quero falar para vocês. Não quero pregar em cima desse avivamento, quero pregar sobre o ministério DIP aqui na PIB Marília. Estou usando uma reflexão para vocês prestarem atenção. Que aqueles professores que rejeitaram ele, que aqueles americanos jornalistas que fizeram uma matéria falando do homem que pregava heresias no New York Times,
Até hoje, os Estados Unidos têm que reconhecer que o maior avivamento que aconteceu lá foi usado um homem como instrumento negro, cego de um olho, manco de uma perna, que fez o curso dele bíblico fora da sala de aula e foi expulso da primeira igreja que ele pastoreou. Por que eu estou falando para vocês? Porque quando nós temos clareza do que Deus vai fazer, aquele homem sentia, ele sabia, ele escutava o que o Espírito Santo queria fazer. Ele queria apenas um reavivamento nos Estados Unidos. Só que quando acabou esse avivamento, por volta aí, alguns dizem que o ápice dele foi em 907, mas até 1910 ainda tinham alguns movimentos lá nesse lugar. E quando cessou, eles falaram que depois de 100 anos aproximadamente, viria um novo avivamento, viria um novo sopro do Espírito, que ia soprar no Brasil, ia começar a despertar os jovens, ia começar a despertar os evangelistas, ia começar a despertar os missionários, e o Brasil ia ser reconhecido como um celeiro de missionários para a reevangelização da Europa e para o alcance dos povos não alcançados. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu te chamei aqui, Tiger? Porque o texto diz em primeiro lugar que o vento sopra onde quer. Isso fala de liberdade do Espírito. Ninguém escolhe onde e quando ele vai soprar. Mas depois ele começa a falar assim, que nós podemos ouvir. Isso significa que nós temos que corresponder ao que nós ouvimos. Nós temos que obedecer o que nós ouvimos. E por que eu disse que onde nós estamos parando é o teto para vocês continuarem? Porque esse avivamento vai acontecer no Brasil. E quem vai estar liderando vocês vai ser o pastor Tiger e a pastora Isa. Aquele homem, ele era sozinho, era rejeitado, ele foi humilhado, mas ninguém conseguiu fazer aquele homem parar de orar e de dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. E eu quero chamar a sua atenção agora. Como eu disse que eu não queria pregar hoje, mas eu queria liberar vocês. O pessoal do louvor pode ficar aqui em cima já. O Espírito Santo, ele é mistério. Porque depois que ele fala que nós ouvimos a sua voz, que nós escutamos o seu ruído, ele diz que ninguém sabe de onde ele vem, e ninguém sabe para onde ele vai. E quando eu preguei isso alguns anos atrás, com a minha família, Lari estava grávida da Lara, eu falei assim: Espírito Santo, eu sou nascido do Espírito, eu estou escutando a sua voz, pode soprar, porque eu e minha família estamos disponíveis. O que eu não imaginei é que o vento fosse soprar tão rápido. E ele soprou. E o sonho que nós temos e nós vamos viver é que nós não vamos ter apenas 26 igrejas. Nós vamos ter 100. E não é um sonho isso é uma realidade, isso vai acontecer. Preste atenção. Isso significa que só o que nós sabemos que nós vamos viver ainda tem espaço, só para esse sonho pequenininho nosso, para 74 pessoas, 74 casais. 74 casais.
só para o nosso sonho. Mas aí Deus, ele começa a incitar a gente, porque a Bíblia diz, e é o tema do nosso ano, que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. E aí nós já tivemos agora uma outra ideia, de que cada uma dessas 100 igrejas possam ter 10. Ou seja, nós temos 974 lugares para casais. Só que preste atenção, você que é empresário, você que é profissional liberal, pastor Márcio Valadão, ele diz assim que para começar uma obra você precisa de um missionário, e ele brinca de um milionário. Por quê? Tem que ter quem prega, mas tem que ter quem mantém. Então, se Deus te chamou para a área comercial, para a área executiva, para você ter a sua empresa, para você ter a sua profissão, amém, glória a Deus por isso. Faça bem feito, faça com excelência, e ajude a manter aqueles que escolhem queimar os carros e as carroças e os bois, para cumprir o chamado de Deus. Preste atenção, o Espírito Santo está neste lugar, desde o lugar que nós chegamos aqui. A atmosfera já é palpável. A atmosfera já é palpável. Sabe, queridos, nesses últimos dias, quando eu finalizei o meu jejum, eu olhei para um jovem, ele está aqui, não vou falar o nome. Já tinha sido supervisor 2 vezes, mas porque aconteceu alguns deslizes no meio da caminhada dele, ele teve que recomeçar. E se ele já chegou na supervisão 2 vezes, significa que ele sabe o que ele tem que fazer humanamente. E quando nós sabemos o que nós temos que fazer, nós fazemos no automático. Esse jovem, ele foi na minha sala essa semana, e ele falou assim, então, não sei o que, isso e aquilo. E quando ele estava falando, o Espírito Santo falou assim no meu coração, nitidamente: ele está me resistindo. E eu falei assim para ele: mano, não resiste o Espírito Santo, você está entristecendo ele. E aí ele deu uma risada, ele pensou que eu estava brincando, ele foi falar outra coisa. Eu olhei sério para ele e falei assim: não entristeça o Espírito Santo, você está entristecendo ele. Não, mas é que não sei o que, eu falei a 3ª vez: não entristeça o Espírito Santo, você está entristecendo ele. E ele levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro, começou a ficar agoniado, e começou a falar assim: eu não quero resistir, não sei o que, eu vou sair daqui. E ele saiu, foi embora. Não passou alguns minutos, ele estava dirigindo, provavelmente teve que parar, me manda um áudio gritando, chorando, falando em línguas, falando assim: mano, ele está aqui no carro de novo, ele está aqui no meu carro outra vez. Preste atenção, sabe o que aconteceu na próxima quarta-feira? As pessoas começaram a voltar, pessoas que ele não tinha chamado, pessoas que ele não tinha feito ligação, começaram a mandar mensagens para ele: cara, eu preciso, cara, me ajuda, cara, minha vida está arrebentada. Casais começaram a voltar. Ei, preste atenção, o Espírito Santo vai soprar no Brasil, o Espírito Santo vai soprar em Marília. Preste atenção, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele vem, e ninguém sabe para onde ele vai. Sabe por que isso, queridos? Para que você não faça um método para ter um avivamento, porque o Espírito Santo, ele não é metódico, ele é livre, ele tem liberdade, mas tem algo que ele quer fazer, e ele vai fazer. Mas tem uma coisa que depende de nós: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, não resistam ao Espírito Santo de Deus, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não importa o que aconteça, não importa a pressão que você viva. Sabe, Taylor, eu quero compartilhar algo com vocês agora. A minha esposa sabe disso.
2 meses, 3 meses depois que eu tinha assumido o ministério, estava no meio do olho do furacão. Eu não sabia em quem eu podia confiar. Eu não sabia quem batia nas minhas costas, se eram tapinhas de amizade ou se eram facadas. Eu não sabia quem era quem. Eu não sabia o que ia acontecer. E subiu um profeta aqui. E eu estava quietinho ali no meu canto. Antes tinha um sofá ali. E ele chegou e falou assim: olha, veja bem o que eu vou te falar. Está vindo um vendaval. Nunca contei isso com ninguém, só para minha esposa. Nem para o pastor compartilhei isso. Está vindo um vendaval. E vai derrubar muita gente. Vai derrubar muita gente. Só que preste atenção, o Espírito Santo, Ele está te entregando uma espada essa noite. E nisso Ele pegou na minha mão, e minha mão pedrificou, e eu não conseguia abrir minha mão, e meus dedos começaram a formigar. E Ele falou isso para mim, Ele não estava pregando. Ele falou assim: não importa o que aconteça, não solta essa espada, porque o vendaval vai passar. E quando o vendaval passar, você não vai soltar essa espada, você vai compartilhar ela com alguém. A sua missão é segurar a espada, não é guerrear. Mas depois que o vento passar, depois que o turbilhão passar, você vai pegar essa espada e você vai compartilhar com outra pessoa. Essa pessoa vai guerrear aqui, porque eu tenho outras coisas para você fazer. Queridos, preste atenção no que eu estou falando para vocês. Eu sei que nós crescemos, eu sei que nós multiplicamos. Acabei de citar as nossas multiplicações aqui. Eu sei que eu formei, ajudei a formar através aí de dar liberdade para o Espírito Santo, vários intercessores. Eu sei que vocês se desenvolveram nos dons. Eu sei que vocês aprenderam a ter discernimento. Só que preste atenção, em todo esse tempo, o Espírito Santo não me mandou guerrear. Ele mandou eu segurar a espada. E eu segurei ela até hoje. Às vezes sozinho, só eu e minha esposa. De novembro para cá, quando nós descobrimos que a nossa filhinha tinha síndrome, ficamos juntos. E aí vem às vezes aqueles pensamentos: deixa, né? Outra pessoa faz, cuida da sua família. E eu me lembro que um dia eu olhei para ela e falei assim: amor, eu não vou pregar não, eu vou ficar aqui. E aí ela falou assim: não, pode ir pregar. Mas eu falei porque eu não queria pregar. Porque aquele dia eu só queria ficar com eles, eu só queria ficar com ela, eu só queria ficar com meu filhinho, eu só queria pegar minha filhinha no colo. Ela tinha acabado de sair da UTI. E ela falou: você pode ir, minha mãe vai ficar comigo. E eu lembro que eu vim, e eu estava se esquecendo do que tinha acontecido já. Eu estava me esquecendo dessa profecia. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Eu ouvi o Espírito Santo relembrando o que ele tinha falado no meu ouvido: não larga a espada, ainda não é a hora. Saí de férias depois da Deep Conference, fui viajar com a Lari. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: é o tempo é agora. Eu falei: meu Deus, e agora? Quando nós voltamos de viagem, o Tiger e o Israel estavam aqui perto, aqui tinha uma grua antes. Eles falaram assim: mano, o pastor, ele conversou com a gente, ele está pensando em colocar você para cuidar das outras igrejas, para ajudar as nossas 25 igrejas, para que você tenha mais tempo para ficar lá em Bauru. Eles não sabiam disso, na verdade o Tiger está sabendo disso agora, o pastor está sabendo disso agora. E dessas 3 reuniões que eles fizeram no período das minhas férias, eu não participei de nenhuma. E o Espírito Santo falou assim: agora é a hora de você compartilhar isso. Você fez bem o seu papel, você segurou a espada. O vento passou, o vendaval passou. Ei, mas preste atenção, o vento vai soprar de novo, só que agora não é um vendaval.
Agora é o sopro do Espírito. E o sopro do Espírito vai começar a atrair as pessoas para cá outra vez. E porque eu disse para vocês que de onde nós paramos, vocês vão continuar. Deus, Ele escolhe pessoas e Ele dá missões para as pessoas. A minha foi: segure a espada, não deixe essa espada cair. O vento vai passar e muitos vão cair, mas a espada não pode cair. E eu lembro que aquela voz começava a ecoar. Nas madrugadas, nos dias difíceis, o vento falava, o Espírito falava: não largue a espada, não deixe essa espada cair, não deixe essa espada cair, porque o vendaval vai passar. E o vendaval passou. Eu quero pedir para o Tiger ficar de pé com a Isa agora. Espírito Santo de Deus, Pai, eu tenho procurado ser obediente ao Senhor. Eu tenho procurado ser submisso à sua vontade. Pai, quando eu disse que o vento podia soprar, que eu e minha família estaríamos disponíveis para aquilo que o Senhor iria fazer, Pai, nós estamos disponíveis. Mas como eu disse, não vim aqui para pregar essa noite, eu vim para liberar vocês. E para liberar vocês, tenho que liberar o Tiger e a Isa. E faço isso com tranquilidade no meu coração, porque eu sei de um homem sério, de um homem reto, de um homem íntegro, de um homem temente a Deus, de um homem que se desvia do mal. E eu tenho certeza que essa espada que eu segurei por 2 anos e 10 meses, Ele vai pegar, e como um leão Ele vai guerrear por vocês, e o vento vai soprar. E deixa eu falar algo para vocês: quando eu entregar essa espada para o Tiger, o Espírito Santo vai soprar nessa casa, e vocês vão começar a ser cheios do Espírito Santo. Alguns vão começar a receber os dons de línguas, alguns vão ter a visão aberta e vão ver os anjos de Deus que estão neste lugar, subindo e descendo, com os anjos que estão aqui em cima do palco. Ei, preste atenção, existe um novo tempo para nós, existe uma nova dimensão para nós. Ei, ratatarabanamasuri kandananabaxadarabanamasas. Espírito Santo de Deus, nós estamos preparados para que o Senhor vai fazer aqui. Pai, nós estamos aqui. E Deus, essa noite, e nessa noite, Pai, nós queremos compartilhar o que o Senhor fez nesses 2 anos, Deus. E aqui está a espada, Pai. E esta noite eu entrego para o Tiger, Deus, para que ele guerreie e lute. E fique de pé no seu lugar, você que pode, e dê a liberdade ao Espírito Santo de Deus. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. O vento sopra onde quer, quando o céu e Ele escolheu soprar aqui. Pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Aviva-nos quando o céu beijar a terra. Nós pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Aviva-nos. Receba o Espírito Santo aí onde você está. Ei, você que estava perdido, Ele te buscou, Ele te atraiu, Ele está aqui porque Ele quer caminhar com você. Existe um propósito para a sua vida. Você não está longe demais da onde Deus pode te alcançar.
A sua vida não é difícil demais, porque Ele pode transformar. Shekantadarabarana katanagadabarabana.